Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu quero falar um pouco desse lugar que às vezes a gente vai lá para trás, lá para o passado, onde a gente fica lembrando de determinados momentos que a gente viveu e que a gente queria que tivesse sido diferente, a gente queria ter dito coisas diferentes, ou então ter tomado decisões diferentes, e aí a gente fica pensando, caramba, o que será que teria acontecido comigo se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse respondido de tal forma, se eu tivesse aceito ou se eu tivesse negado alguma coisa. E a gente fica com aquela sensação de impotência porque passou e a gente não pode ir lá para trás, né? E aí a gente fica com aquela mochila pesada vindo aqui, carregando. E sempre que eu venho com esse sentimento de, ok, como será que eu estaria hoje se eu tivesse tomado determinada decisão? Porque se eu parar para pensar no meu ponto de vista daquela época, daquele dia, daquela situação, aquilo que eu fiz era a única coisa que eu sabia fazer. Eu não sabia fazer outra coisa, eu não teria tomado outra atitude. Então, se eu pensar por esse lugar, eu estava certa. Não importa se hoje eu posso achar que eu estava errada. Fora isso, o insight que eu tive foi que mesmo que eu tivesse tomado uma decisão diferente do que eu tomei, eu estaria hoje nesse mesmo lugar, porque era para eu estar aqui. A vida tá certa. Eu teria aprendido por um caminho mais fácil. Eu teria aprendido de uma forma mais rápida. Mas eu estaria onde eu estou. Porque se eu acredito no agora, se eu acredito no presente, se eu tenho confiança num plano divino, se eu tenho confiança na vida e nas minhas escolhas, eu confio que eu estou no lugar certo. E se eu estou no lugar certo, o caminho que eu tomei, ele só teria uma diferença. Eu aprendo de uma forma mais difícil, e o outro caminho eu aprendo de uma forma mais leve, mais tranquila, mais imediata. Me fez muito sentido realmente eu entender que não importa a decisão que eu tomei, importa que eu estou realmente onde eu devo estar, com o aprendizado que eu adquiri daquele lugar. E isso tranquiliza tanto, isso traz uma leveza tão grande, porque esse kit culpa que a gente traz é muito pesado. E quando a gente consegue olhar para trás e ter compaixão com a gente e conseguir dizer, ok, eu fiz o meu melhor. Se hoje eu consigo ver que eu poderia ter agido de uma forma diferente, uau, eu já cresci, eu já evoluí, eu já sou algo melhor do que eu era antes, eu já consegui assimilar muita coisa dentro de mim. Então, ponto para mim, eu consigo olhar para trás e ver. Então eu já caminhei nesse lugar. Não existe uma vida estática. A gente caminha, a gente precisa estar atento a esse caminhar. O que eu percebo é que às vezes as pessoas não estão atentas à própria vida delas. E aí elas deixam aquilo ali para baixo do tapete, empurram para baixo do tapete. Eu acho que isso é um risco, porque o aprendizado ele está ali pulsando e ele vem quando você menos espera. Então, quando você está atento àquele lugar, àquele sentimento que talvez poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais alinhado, você está alinhado também ao teu dia, à tua energia, ao teu empoderamento. Você está consciente que a vida está ali o tempo todo comunicando para você, trazendo aprendizado, que às vezes pode ser mais fácil, mais leve, e às vezes pode ser mais doído. Depende da energia que você vibra, depende da forma que você aceita receber um aprendizado. Às vezes a gente tem um pensamento de que aprender dói, de que eu aprendo da forma mais difícil, e não precisa ser assim. A gente vai se descobrindo e não precisa ser pela dor. A gente não precisa aprender somente pela dor. Então eu queria deixar esse insight
para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam. Se vocês não fazem parte ainda, não se inscreveram no meu canal, se inscrevam. E a gente se vê semana que vem. Até!